Olá, sejam bem-vindos. Viviane já chegou. Oi, Viviane, legal ter você aqui com a gente. Muito feliz. Todo mundo que está entrando. É muita gente. Gente, eu sou um pouco cega, viu? Não consigo falar o nome de todo mundo por isso. Mas assim, muito bom ter vocês aqui com a gente num feriadão e vocês aqui conosco. Gratidão. Maria entrando, muito bom. Hoje nós vamos falar com a Viviane. Nós vamos falar a Viviane, assim, compreender um pouquinho, né, a história do José Henrique no início. Muitas mães entrando em contato conosco sobre o autismo regressivo. Nós vamos ver se a gente grava um momento para falar sobre isso. A gente sabe que são muitas crianças, muitas mães que passam por esse processo de sofrimento, né, de perda. Assim, a gente tem relatos muito impactantes. A gente acompanha algumas crianças que já tinha, né, falava, dava tchau, e de repente, né, tem uma mãe que fala, de repente, Lourdes, de um dia para o outro, eu já não consigo entrar mais em contato com meu filho. A gente tem um rapaz que hoje é um adulto, né, já está com seus 24 anos, que a gente acompanha há muitos anos, e a fala da mãe dele é justamente nesse sentido. Ele passou pelo autismo regressivo, pela poda neuronal, e quando aconteceu essa poda, ela teve que fazer um trabalho imenso para resgatar a linguagem, contato de olhar, o processo de aprendizagem. Então a gente vai falar um pouco com a Viviane, eu quero compreender um pouco, né? Espero que ela coloque essa história também, porque o José também passou por esse processo. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre o autismo regressivo. Ele está aí, né? Ele pode acontecer. Assim, mas Lourdes, né? Quem é que pode passar por esse autismo regressivo? É porque eu comi alguma coisa? É porque ele teve uma febre? É porque algo aconteceu? A Viviane chegando aqui. Vamos. Oi, Oi, Viviane. não sei como tá saindo meu som, porque meu telefone tá com problema, eu tô até com um fonezinho aqui, ó. Aí você me fala, tá? Se eu não estiver ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. A Tá conexão bom. parece que a internet está travada e eu não estou te conseguindo. Mas aí eu acho que a internet é minha, eu não sei. Boa noite. Aham. O pessoal está Boa entrando, noite. Viviane. Nós já temos aqui Tô uma turminha boa. É a minha bem. nossa internet? A sua internet, ela não está. Vocês estão ouvindo bem? O importante é ouvir, né? Viviane, você está linda, viu? Tô, obrigada. Ah, cabelão renovado. Ai, que linda. Viviane, eu estava falando aqui um pouquinho sobre o processo. A câmera não está funcionando. Olha a sua câmera, Viviane, se ela está travando. Eu A acho que minha? a imagem não está aparecendo. A imagem não está aparecendo. Não. Eu tô vendo vocês tão bem. Oi? Pois é, a sua Eu imagem tô está vendo. embaçada. A gente não está conseguindo te ver. Gente, vocês me mandaram fazer alguma coisa que eu não sei que é mexer em câmera. Sério? É. Tá ouvindo super bem. A gente está te ouvindo super bem e pelo menos eu tô te vendo aqui. Não vejo você movimentar, mas tem uma foto sua aqui que você tá linda. Então, Como que eu faço, então, para eu tirar isso, gente? Espera aí, então. Será que eu vou mexer que eu vou sair? Quer ver? Peraí, se eu sair, vocês esperem que eu volto. sim, não, se você sair, depois a gente te chama, te convida de novo, Tá. tá bom? Oi, Jaque. Jaque é psicóloga aqui na clínica, linda. Acho que a Viviane saiu, gente. A Viviane entrar. Voltou eu de novo. Nós estamos falando de. Comecei a falar um pouquinho sobre autismo regressivo, até a Viviane entrar novamente aqui e as coisas darem muito certo, que vai dar certo. Até nós estamos um pouco ansiosos para falar com a Viviane,
pela experiência, por tudo que ela vivenciou, né? E ao longo desses 14 anos com José Henrique. O que eu estava falando dessa poda e do autismo regressivo, que o pai me pergunta, eu comi alguma coisa, eu tomei algum remédio? Não, gente, ela é determinada geneticamente. Então, não é todas as crianças que vão passar, todo mundo passa pela poda, mas nem todos desenvolvem o transtorno do espectro autista. Mas a poda, ela faz parte do desenvolvimento. Deu certo? Você continua linda, mas eu continuo, você continua travada. Vamos E conversar mesmo, a gente te vendo. Olha, na foto aqui, pelo menos na minha, você tá linda. O importante eu acho que é você estar participando, estar conosco. Eu acho que isso é a validade. Viviane, posso tá, fazer pergunta? claro, com certeza. Vamos lá. Viviane, o José Henrique, ele passou pelo autismo regressivo? Você considera que quais são as habilidades que o José já tinha? Como que você percebeu que o José estava dentro do transtorno do espectro autista? Bom, eu tive o José Henrique com 24 anos e, assim, acho que como a maioria das mães, nunca ouviu falar, nunca havia ouvido nem essa palavra autismo. Então, quando eu descobri, né, nessa fase, o José Henrique ele falava, né, normalmente, o desenvolvimento dele, assim, eu não percebi nenhuma mudança, né, eu também era a primeira vez que era mãe, mas já havia cuidado de outras crianças e, assim, estava tudo normal, o desenvolvimento dele. Ele já falava, andar, Viviane, frases. Eu não me recordo, assim, de muito que ele falava, não, mas ele conversava bem, sabe? Ele falava bem direitinho, assim, o que ele precisava falar. Uhum. Aí, quando chegou nessa fase aí, eu descobri o autismo justamente, assim, uma das principais coisas foi o mutismo, né? Calou, parou de falar. Aí a gente estranhou, né? Porque era para evoluir, aí foi regredir. Então, assim, a principal coisa mesmo foi a fala e as estereotipias, né? Que veio junto. Parou a fala e começou as estereotipias. Entendi. Viviane, deixa eu chamar a Andréia aqui um pouquinho para dar um oi para vocês. Gente, a Andréia está aqui comigo, como sempre. Eu e a Andréia, uma Oi, Andréia, tudo bem? A gente chamou rápido a Viviane. Beijo, Viviane. Beijo, Andréia. Saudade de você. Ah, também. Mas vamos lá que tem muito assunto, né? Então, vai. Assim, só para a gente esclarecer, a poda neuronal, ela acontece com 6 e com 11 anos. A poda neuronal que vem, né, que traz o transtorno do espectro autista, geralmente a gente observa com 2 anos. É onde a criança, depende da criança, igual a Viviane, dela deixou de falar. Tem algumas mães que notam isolamento, né, um isolamento mais profundo, a criança. E tem outras crianças que já trazem uma agitação imensa, chora o tempo todo, a mãe não consegue consolar aquela criança, tem uma dificuldade enorme para esse processo. É onde a mãe vai, a fala, eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção. Geralmente, quando o pai fala, por quê? Porque o compartilhar, que para nós é tão importante, eu digo para nós que somos mais técnicos, que está dentro da clínica, a gente olha muito para essa questão do compartilhar. Os pais já não têm tanta percepção, né? Tem pai que chega em mim e fala assim, não, Mudes, mas ele perdeu a fala, mas ele está olhando. E quando a gente vai ver, tem um olhar, mas não tem um olhar compartilhado. Então, esse contato de olhar compartilhado, ele é muito importante, né, Viviane? Com certeza, não. O José Henrique também, ele teve esse afastamento, né? Essa solidão aí. Ele largava, ele não ficava mais, assim, muito no meio da gente, né? Ele não gostava. Parece que ele ficava muito nervoso quando tinha muita gente por perto, mas assim, ele era uma criança super tranquila, né? Sempre foi muito calmo, calmo até demais. E aí o jeito dele fugir disso era dormir, né? Eu até lembro, acho que a professora do José Henrique, não sei se ela está aqui, nem sei se ela está sabendo,
que ela falou com você, né? Aquela vez que Aham, você teve aqui para fazer o curso, foi que ele dormia na verdade. sala. E aí ela falou assim, mas como que eu vou manter essa criança acordada? Aí, porque ele já chegava dormindo, ela já deixava o colchãozinho dele lá, né? Que Aham. quando a gente colocou ele na escola, né? Que você falou, sugeriu, falou, não, ele tem que ir para a escola, tá na hora de ir para a escola, né? Era uma das fugas que ele usava, era dormir. Então ele chegava, ele estava em casa acordado, chegava na escola, dormia. A hora que eu saí, eu pegava ele todos os dias, ele estava dormindo. Tinha dia que eu tinha que ir lá no colchão e pegar ele, né? Ele ia para a escola Entendi. para dormir, dormia muito. Entendi. Eu acho que assim, um dos pontos dentro do autismo regressivo, que é muito importante para os pais observarem é a questão do isolamento, né, Viviane? A questão Uhum, da perda da linguagem. Algumas crianças apresentam aquela criança boazinha, que fica quietinha, que prefere ficar lá com o seu brinquedo horas e horas do que estar no meio. Mas tem aquela criança também, assim, a gente que está dentro dessa diversidade, dessa heterogeneidade, a gente vê que tem algumas crianças também que começam a correr, a trazer estereotipias, a brincar de um jeito diferente com os objetos, a dar função. Então, a gente já vivenciou casos que a mãe, ele não dormia, gente. Ele ficava acordado muito tempo. A mãe não conseguia botar aquela criança para dormir. Então, o autismo regressivo, ele também tem várias nuances, né? Não dá para a gente determinar que todos vão ficar bonzinhos, porque alguns apresentam comportamento exatamente ao contrário. E a perda do sono, essa criança que não dorme, essa criança com restrição alimentar, também são aspectos que precisam ser vistos. O José teve alguma questão nesse sentido, Viviane? olha, o do José Henrique, assim, eu percebi mais, a coisa assim que mais marcou nessa fase de descobrimento foi essa questão do sono mesmo. E dormia o tempo inteiro. Eu tinha que acordar ele para comer, eu tinha que acordar ele para mamar, né, para ele tomar alguma coisa, porque ele dormia. Qualquer, assim, mais, quanto mais barulho, mais quieto ele ficava. Que aquilo parece que assim, que é o meu jeito, vou dormir. Até hoje, quando ele não tem o que fazer, assim, que ele vê assim, ah, não vou fazer as coisas que eu gosto, que tá chato, vou dormir. Aí ele vai dormir. O José sempre trouxe uma hipotonia, né? Assim, prefere ficar quieto, mais tranquilo. É, Eu me lembro muito dele no sentido de, não vamos fazer isso não. E aí, eu acho que aí que está essa grande questão. E aí onde entra esse ambiente familiar, onde entra esse ambiente clínico e onde entra esse ambiente escolar. Você, naquele momento, quando a gente conversou, que você veio, que o diagnóstico fechou, como você disse, você estava em luto ainda, né? Muito jovem, tentando resgatar seu filho. Como é que foi isso? Como que você organizou esse material? Como é que foi a experiência, Viviane? bom, a experiência foi bem dolorida, né? Porque, como eu disse no outro vídeo, eu queria ter um monte de filhos. Aí o primeiro vem, tum, né? Com uma bomba assim que, como mãe, né? Como vocês são mães, sabem disso, dói muito, porque você, quando a gente, como mãe, né? Na barriga, a gente já faz mil planos para o menino, a gente já faz planos até lá para a faculdade. Aí quando chega nesse ponto, aí alguém vem e fala assim, ó, a coisa é assim. Não vai ser do jeito que você quer, e você tem que desconstruir tudo aquilo e começar a construir outra coisa. Aí você fica meio assim. Só que assim, eu, graças a Deus, eu sou muito resiliente, sempre fui. Então, eu brinco até hoje com você, você lembra dessa fase, né? Dessa fala que você teve comigo, que você foi cruel. Mas, assim, mas o engraçado, Lourdes, eu acho que é até coisa de Deus mesmo, né? Eu acredito demais, que era o que eu precisava ouvir. Né? Eu acho que tem pessoas que precisam ser passadas a mão na cabeça, e no meu caso, não. Meu caso era um tapa, né? Que você disse para mim: você quer chorar? Você chora. Você quer espernear? Você esperneia. Mas vocês fazem isso lá dentro do seu quarto, enxuga seu rosto e vem para cá que nós temos muito trabalho para fazer. Aí eu lembro que eu ainda fiquei com raiva de você, né? Que eu falei, gente, mas como ela é cruel? Que mulher má! Mas aí, assim, junto, comecei a juntar as coisas e falei, gente, o trabalho é meu mesmo, eu sou a mãe, eu tenho que fazer.
O E filho é naquela época não meu. tinha ninguém na cidade que Nada, trabalho, não tinha recurso. de jeito nenhum. O pessoal da APAE, as meninas da APAE não estavam preparadas para autistas, né? Elas tiveram outros casos, mas assim, preparar mesmo para aquilo, não tinha preparação. Então, assim, eu falei, ah, então vamos, né? O que que eu tenho que fazer, Lutz? Lutz, ó, você tem que arrumar um espaço para você ficar com esse menino. E aí, a minha casa, né? Você lembra, você foi lá em Eu casa um lembro dia até que eu me fui visitar a sua casa, lembra? lembrei. Era muito pequenininha. E aí eu falei, gente, onde eu vou enfiar um espaço nessa casa para colocar esse menino para ficar sozinha? Eu morava numa casa que tinha um comércio do lado, era um bar, né? Super barulhento. Eu falei, coitado do meu filho, né? Onde eu vou colocar ele? Aí nós tínhamos um porão em casa. Eu falei, vamos tirar tudo que tiver nesse porão e vamos fazer aqui. E aí nós cercamos esse porão, fizemos um quartinho lá, ficou legal. Até hoje tem lá, assim, o espaço que era ele, né? Aí nós organizamos tudo lá, fechamos e eu ficava com ele lá. Aí eu ficava a manhã inteira, cuidava dele, cuidava do que eu tinha que fazer, mas eu tinha um horário certinho, que você falou, eu nunca esqueci, que ele precisava da rotina, porque para ele Sim. se organizar, você tem que organizar. E eu era super desorganizada, né? Eu falei, gente, eu tenho que me organizar para esse menino organizar a vida dele também, né? Aí eu fazia. Corria pra cá, corria pra lá, mas era assim que eu fazia. Tipo, 10 horas, todos os dias, 10 horas eu vou estar com o José Henrique lá, tá? Tá. Então, dava esse horário, filho, vamos que a gente tem muito trabalho pra fazer. Aí eu ia, eu falava, Lourdes, mas o que é que eu vou usar com esse menino, né? Como é que eu vou fazer? Aí ela, não, você vai pegar o que você tem em casa. Você vai pegar uma colher, você vai pegar uma panela, você vai pegar a panela, vai colocar e vai mostrar pra ele, ó, panela. Mostra na prática. E eu falava, tá, né? Aí ele não falava, né? Eu falava assim, gente, mas será, né? E aí eu falei, não, mas ela falou que é assim, então vou colocar. E tudo que ela falava que era para eu fazer, eu fazia, né? Eu pegava, lá em casa, eu descia, porque como é porão, eu descia com uma caixa de papelão cheia das coisas de casa, né? Era prata, era colher, era papel higiênico, eu peguei para ele também. Tudo que tinha em casa, assim, eu pegava para esse menino ver, para ele conhecer, porque não sabia de nada, e eu precisava da fala dele, né? Porque eu lembro que a primeira fase, que eu lembro que eu falei para você, eu falei, Lutz, mas esse menino falava e ele parou de falar. Que aí você falou assim, não, então ele fala. Eu falei assim, não, ele não fala mais. Parou de falar. Ele vai ficar mudo? Não, ele vai falar. Aí eu falava assim, ah, então tá, se ela falou que ele vai falar, então ele vai falar, né? Aí eu falava assim, eu não entendo nada, né? A Luz, gente, se você hoje, então eu tenho até medo de conversar com você, né? Porque acho que você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Oh, Então, eu já admirava demais, né? Eu falei, não, mas ela sabe o que ela tá falando, porque assim, tudo que você sempre falou para mim fazia muito sentido, porque você e a Andréia, vocês são muito práticas e são assim, eu falo que vocês são funcionais, sim. que é Padrão. isso. Então, é porque assim, não existe uma coisa de eu vou robotizar esse menino para ele fazer alguma coisa, não. Eu vou fazer com que ele entenda, porque ele vai ter que levar isso aqui para ele entender outra coisa, para ele viver. Então eu fazia isso, eu falava, ele tem que aprender, tem que conhecer, então ele vai aprender a conhecer comigo. E aí eu fazia isso, eu pegava os materiais e levava. E aí ele, como ele parou de falar, né, gente? Eu tenho até que falar esse detalhe aqui. Eu comecei a adivinhar, né? Você lembra que eu comecei a adivinhar, eu adivinhava o que ele queria, né? Você dava tudo na mão dele. E era justamente É, isso que ele tudo. tudo. Eu adivinhava até a hora que o menino queria comer, eu adivinhava até a hora que ele queria beber água. Então, assim, ele bebia água a hora que eu dava pra ele, ele comia a hora que eu dava comida pra ele. Então, assim, ele não tinha muita necessidade, né? Aí a Lutz disse pra mim assim, Viviane, a vida desse menino tá muito boa. Pra que que ele vai falar se O você povo fala por ele? o povo vai achar que eu sou um monstro, menino. Ah, não, peraí, que eu tenho que contar, né? Aí ele vai falar. Por que que ele vai falar? Qual que era a necessidade do José Henrique falar se você tá fazendo tudo pra ele? Até eu não iria gastar a minha voz, A senhora. gente avaliou ele, viu que ele tinha todas as possibilidades de fala. Exatamente, isso E aí foi feito. aí, eu Eu acho nem tô. assim,
Deixa eu explicar assim. Eu acho que os pais gastam muito comprando muita coisa. Se essa criança Uhum. domina o ambiente dela, esse microambiente, a gente pega uma criança que pergunta para ele o que é cama, ele fala dormir, cama não é dormir, dormir é dormir, cama é cama. Então a gente vai sanando, a gente até no método tem, conhecendo o meu mundo. Porque é o mundo dele, é onde ele vive, é onde ele está. Então, quando eu digo assim, às vezes eu falo para a mãe, me ajuda. Porque às vezes eles falam na mesinha e na vida não falam. Por quê? Porque tá tudo na mão, tá tudo ali, tudo pronto. E você foi muito determinada, graças a Deus. Eu, assim, geralmente não sou muito dura, mas talvez naquele momento eu percebi que precisava te dar uma sacudida, Viviane. Você não tem terapeuta na sua cidade, você não tem ninguém. Pega e vai fazer porque dá certo. Foi, não, eu lembro. E assim, você até pediu desculpas pra mim depois, né? Eu lembro que depois de um certo tempo você falou assim, Viviane, realmente, eu fui dura com você, né? Mas aí eu falo assim que eu tiro muito aprendizado de todas as coisas da minha vida. E aí um dos aprendizados meus, assim, foi esse, né? Que eu tenho que ser assim mesmo, né? E muitas coisas na minha vida, se você ficar passando a mão na minha cabeça, aí eu fico tipo meio que assim, que a pessoa não tá confiando muito. É igual quando você falou assim, não, você tem que fazer, você vai fazer e vai dar certo. Eu pensei, aí depois de chorar, de ficar com raiva, todos os sentimentos que todas as mães que estão aqui sabem que a gente passa, eu pensei, então ela acredita que eu sou capaz. Se ela que tá lá, ela mal me conhece, ela acredita, por que que eu não vou acreditar em mim, né? E aí eu arregacei as mangas e comecei. Deixei, e eu lembro que eu chorava muito, assim, não para ele ver, porque eu nunca deixei ele ver que eu estava sofrendo com aquilo também, mas eu deixei, as pessoas falavam até assim, "Mas isso é maldade, mas não é maldade. Deixa o José Henrique com fome e deixa o José Henrique com sede, porque ele vai ter que pedir comida. Aí por quê, né? Porque ele tem capacidade para isso. Aí eu ficava assim, tá. E eu ficava assim um pouquinho, deixava, eu sabia, falava assim, não, tá na hora, né? E aí, como ele é autista e metódico, acho que ele pensava assim, minha mãe não vai me dar, não, né? E aí ele ficava, eu via que ele mudava o comportamento, ele ficava meio agitadinho. Aí ele começou, assim, ele não fez, gente, eu não fiz, assim, eu não deixei meu filho passar fome, passar sede, não. Eu passava uns apertinhos nele, né? Aí ele vinha assim, já me puxava, né? Igual muitos autistas fazem, me usava já como objeto e me puxava e apontava não, me levava até a água e me deixava parada lá na frente do filtro, né? Tipo assim, eu quero água, né? Que aí foi quando a Lutz falou assim, ó, ele quer água, então você vai ter que falar para ele que ele vai ter que pedir para você a água. Você vai dar água para ele, mas ele vai ter que pelo menos dar algum entendimento do que ele quer. E aí eu pegava o copo, né? E pegava a água e ficava, né? As primeiras vezes ele não falou, lógico. Você quer água? A água que você quer, José Henrique? Água? E aí ele ficava assim, olhando, né? Aí disfarçava, tipo assim, anda logo, né? Você sabe que é isso que eu quero? Então me dá. Mas aí eu ficava, fala pra mamãe, água, água. Aí, assim, eu lembro que a água e a comida foi uma das coisas que ele falou mais rápido, né? Até hoje. Come que é uma beleza. Então, sentiu fome, né? Aí eu falava assim, gente, vou pedir, né? Aí ele falava, ele começou. Aí a primeira vez que ele falou, aí aquilo para mim foi como se ele tivesse lido assim um livro, né? Eu falei, cara, ele fala mesmo, ele estranho dá certo, né? Eu falei, a Lu, ela é má, mas não tão má. Ela sabe o que ela tá fazendo. Então vamos lá. Aí eu continuei fazendo isso com ele. Aí ele já estava começando, Lutz, não sei se você lembra, que ele estava já começando a ser seletivo com alimentação, né? Era tudo separadinho ali e tinha que dar um por um, não tinha esse negócio de misturar, porque se misturasse ele ficava, ele não queria comer e tudo. Aí eu comecei também a misturar aos poucos, né? Que você havia falado, Viviane, você tem que começar a misturar um pouquinho, porque senão daqui a pouco ele vai comer só ou feijão aqui, ou arroz aqui, outra coisa aqui, e não vai nem experimentar outros sabores, né? E aí, assim, tem coisas que eu falo que uma das minhas admirações, não só pela Lourdes e André, mas profissionais da área da educação especial, é essa sensibilidade de perceber essas coisinhas, que às vezes a mãe tá dentro de casa e ela nem percebe, né?
Que aí depois que ela falou da seletividade, que eu comecei a observar que realmente era assim. Ele comia o arrozinho, o feijãozinho, a carninha, tudo assim, separadinho. Aí eu comecei a falei, cara, é mesmo, esse menino tá comendo muito estranho, né? Comecei a separar e o negocinho misturar ali, ele ficou meio assim, tipo, ai, mãe, né? Tá acontecendo alguma coisa nessa casa, esse povo acho que tá doido. Mas aí eu comecei a misturar para ele, sabe? O sentar também na mesinha, né? Na mesa para comer, que era uma das coisas assim que a Lutz falava que eu ficava andando atrás do José Henrique com o prato. Aí ela falava assim: não, ele sabe onde é a mesa, ele precisa descobrir que ele precisa ficar sentado. Então a gente vai treinar ele essa mesa. Levantou, você levanta, pega, coloca lá. Levantou, você pega, e coloca lá novamente. Ele vai entender que aquele é um horário da comida, não é horário de assistir televisão, nem é horário de ficar andando. E aí assim eu fiz, né? Eu tenho certeza que eu fui uma ótima aprendiz, né? Que tudo que ela mandava eu fazia. E aí eu fazia isso com ele. Vamos sentar, vamos sentar. Se não sentar, você não vai comer, porque a mamãe não vai levantar para ir atrás de você comprar. E aí, no entanto, até hoje, ele vem para a mesa, almoço, almoço, é hora de almoçar. Vamos todos sentar e vamos almoçar. Sentados. Não tem esse negócio de menino correr, que às vezes ele subia na mesa, né? Para comer também. E aí eu, não, o negócio é sentar. Por quê? Muita gente fala assim, ah, gente, mas a gente está dentro de casa, né? Só que nós somos mães de autistas, né? E se uma criança, é uma das coisas que eu aprendi, assim, ao longo dos meus estudos, dos meus aprendizados, mas eu acabo que aprendo muitas vezes, assim, fora mesmo, né? Que o autista, ele não é uma criança, ele não é diferente da outra criança, ele vai ter as mesmas coisas, as mesmas atitudes. No entanto, no autista, o negócio é mais acentuado. Se ele sente um prazer, para ele aquele prazer ele é intenso, assim, vai lá no último do último sentimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Aí, assim, o José Henrique mesmo com a alimentação, gente, igual eu falei no outro vídeo, tomar cuidado com as coisas, assim, deixa eu ver o que eu estava falando. Alimentar. Da questão de levantar, de fazer do jeito dele, não colocar uma Isso, e não botar uma é, rotina para ele entender. aí eu lembro assim também da rotina. Para mim, a rotina eu acho que foi mais problema para mim do que para ele, porque aqui em casa a gente não tinha, né? A rotina. Aí eu peguei e falei, uai, gente, vamos ter que colocar. E na época, gente, eu não tinha condições não de ficar comprando muita coisa, fazendo muita coisa. Hoje em dia, a gente entra na internet, a gente acha mil coisas, né? Só Verdade, que na época não. isso, há 14 anos atrás, não tinha esse tanto de coisa que a gente tem hoje. E Aí nem a Lutz me conhecimentos, né, Viviane? Que se nem tem conhecia. hoje, né? A Viviane, gente, me levou para Coromandel para dar uma formação Foi mesmo, você ficou um agora, ano inteiro nessa o ano viagem. inteiro trabalhando sobre autismo para atender um filho dela. Então, assim, você moveu céus e terra para que o José tivesse. E assim, naquele momento ele foi para a escola especial e depois ele saiu da escola especial. Como é que foi, Vivi? Foi quando, assim, vamos lá do início. Quando o José Henrique parou de falar e começou as estereotipias, né? Eu peguei e consegui encontrar você através da Juliana e você estava começando com os trabalhos ainda, não era com os atendimentos. E estava na escola. Eu estava iniciando, né? Isso. E querendo mostrar o trabalho, como sempre, porque É, a gente não teve oportunidade de fazer isso, né? E aí eu tinha acabado de alugar a sala, não foi? Foi bem isso. foi sim. Aí você, acho que você dividia a sala com uma outra pessoa, se eu não me engano, mas aí você não Talvez. tinha tempo para ficar. E assim, é uma das coisas assim, Lutz, que eu falo hoje em dia, bato muito isso na tecla demais na conta, que as pessoas falam assim. Ah, entrou lá no consultório e o médico falou que o menino é autista. Aí eu pergunto, quanto tempo que ele ficou lá dentro com o menino? Ah, a consulta foi 1 hora e meia, mais ou menos. Aí eu fico pensando. Gente, a gente que tá mexendo com isso, assim, tudo, a gente vê algumas coisas, né, Lourdes? Mas eu lembro que eu fui para Brasília várias vezes, eu fiquei atrás de você várias vezes, né? Porque como você não tinha, como a gente está falando, você não tinha um consultório, mas você fez uma avaliação
assim, com o José Henrique em todos os lugares. Olha para você ver, a avaliação do José Henrique, eu acho assim que foi muito interessante, porque nós ficamos em vários ambientes, né? Você lembra? Lembro, a gente foi para a escola, levamos ele para o parque, Foi, falamos da Lourdes. foi Foi em muito vários maravilhoso. lugares. É, foi em vários lugares. Aí eu fui no médico, fiz exames, nós fizemos, foi um tempão, né? Até você chegar e falar assim, ele é, Viviane. Só que assim, eu não sou, que eu não é meu papel assinar aqui o papel de para você, Viviane, seu filho é. Não é da minha parte. O meu trabalho com você, eu lembro que você falou, é te ajudar a estimular o seu filho para que ele desenvolva. Eu acredito no desenvolvimento dele, você é a mãe, você tem que acreditar mais que eu, né? Porque não adianta só você acreditar e eu não, né? Então eu pensei muito, eu lembro, aí voltei, cheguei aqui, chorei, pá, morri e tal. Mas aí falei, gente, eu tenho que fazer. Meu filho tá aqui, eu tenho que pegar ele agora que é pequeno. A Luz falou isso pra mim. Vamos aproveitar que ele tá pequenininho e vamos começar a estimular esse menino. E aí eu peguei e falei, né? Falei, como é que eu vou fazer, né? Tá. Aí você falou assim, primeira coisa, vamos levar ele lá para a PAI e vamos deixar lá, porque lá tem outros, tem estímulos e tudo. E aí eu levei ele, ele ficou um tempo lá na PAI, mas aí assim, como as APAES, infelizmente, não tem muito recurso, não tem muita coisa, assim, aí havia muitas crianças com eles, né? Com ele, assim, na sala, tinha outras coisas. E o autista, ele acaba que pega, né? Tem umas coisas assim, é assim, eu falo da questão da estereotipia que algumas mães me perguntavam assim, Viane, mas ele nunca vai parar de fazer isso? Eu falo, não, ele pode, ele vai parar de fazer isso. Ele consegue parar. Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o autista, ele para com uma coisa e sutilmente, sem você perceber, ele começa outra. E aí, assim, você, às vezes passa sem você perceber. Aí quando você vê, o trem já tá lá. Eu até hoje com o José, eu ainda falo com ele assim, filho, não faça isso, você está fazendo muito isso, porque se você continuar, vai virar uma estereotipia sua. Daqui a pouco você não vai conseguir parar, porque hoje em dia ele já consegue entender isso, né? Aí ele. Usar esses termos também, eu acho que é importante quando a criança já tem consciência, né, do que é estereotipia, não ficar inventando palavras, existe um, então é essa que eu vou usar. Eu acredito É, que também seja muito importante. é assim, não, demais. E aí então eu peguei e pensei comigo assim, e conversei com a Luz, falei, Luz, eu tô achando que eu vou fazer isso, esse trabalho com o José Henrique, eu mesma em casa. O que que você acha? Você me ajuda? Aí você disse, claro, ajudo sim. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer. Aí cheguei em casa, conversei com meu marido, falei, ó, eu preciso fazer um trabalho com meu filho, preciso assim de um tempo com ele, nesse tempo que eu tiver com ele, vocês não podem fazer barulho, vocês têm que ficar mais quieto, porque eu terror lá em casa, né? Aí eu peguei, todo mundo concordou, né? Ele, você tem que fazer, porque nem eu nem ele sabia, né? E vamos mexer com o que a gente conseguir. Aí eu comecei, e aí eu ficava, né? Eu lembro até que eu ficava na internet de noite. Aí eu fazia umas perguntas mais absurdas para você. Aí você falava assim, Viane, para de mexer tanto na internet desse jeito, que tem coisa demais. Nem tudo que você pegar lá é verdade, nem tudo que pegar lá, às vezes deu certo para uma criança, para o seu não vai dar, porque autista não é igual. Aí eu fiquei assim, a gente fica, né? Muito mexida. Imagina a ansiedade e tudo mais, meu Deus. Então, aí eu peguei e falei, é verdade, né? Aí eu comecei a construir eu mesma os materiais. Eu construía com papelão, eu construía com aquele papel. Bem disso, a quantidade de material que você fez à época não era igual agora, que tem esse monte de grupo de mães, né? Então, eu Material disponível. tenho muito material disponível, tem muitos recursos, assim. E aí eu tinha, mas eu tinha você, né? Aí eu falei, então vamos lá. Aí eu fazia, ligava, Lutz, tô usando esse negócio aqui, tá bom? Vai, tá, Viviane. Aí eu falei assim, aí eu lembro que uma vez eu levei, ele tava assim, muito sensível, não podia tocar direito nele e tal, começou já a questão sensorial. Aí eu falei assim, gente, que sensorial, meu Deus, de onde que essa mulher tira esses trem, né? Eu ficava pensando, que é isso? Que diabo é sensorial, gente? Aí ela foi explicar. Eu falei, ah, meu Deus, então é por isso que eu encosto nele, assim, ele não gosta, tá?
Aí quando a gente começa a prestar atenção, depois que você fala. Aí eu comecei a ligar uma coisa na outra e tal. Eu falei, e aí, como é que a gente vai fazer, né? Aí você falou assim: você vai ter que tocar na pele dele assim, você vai ter que fazer massagem nele e tudo. Eu falei, beleza, então, José Henrique, então vamos lá, né? Meu filho, Tati, meu filho. Gente, eu dei banho no José Henrique com pó de café, passei pó de café no José Henrique, açúcar, eu já passei. Gente, eu já passei tanta coisa no meu filho. Eu dava banho nele, eu misturava açúcar no creme, não sei se isso é até bom, até para esfoliação o rosto, É tá, gente? esfoliação, né? Passava nele, as primeiras vezes foram horríveis. Ah, E naquela época, deixar claro que não existiam os estudos que tem hoje sobre integração sensorial. Naquela época, eu havia iniciado uma pesquisa por causa das dificuldades que eu vivenciei com a minha filha. Então, assim, aquilo que a gente trazia e os pais iam fazendo e trazendo criatividades e a gente ia dividindo. Hoje não, hoje tem o terapeuta ocupacional que faz esse trabalho. Mas na é, época, né, não se tinha esse trabalho com a terapia ocupacional, era mais um trabalho independente de leitura mesmo e de organização de material. E quando era. começou a falar de estimulação sensorial, ainda não tinha os terapeutas falando, né, ou fazendo cursos de integração sensorial. A gente vivia mais nos blogs americanos do que nos brasileiros. E lá Aham, já estava pegando fogo. Agora aqui que a coisa está começando. Tem uma mãe ali que fez uma pergunta para você. Qual foi a pode falar. pergunta? Quantos anos o José parou de falar? Com quantos anos o José parou de falar? Com dois, Geralmente, a idade é de dois um ano e meio a 2 anos e meio, que é Não, eu exatamente o período da poda neuronal. Isso uhum, já é comprovado cientificamente. Então, geralmente a literatura coloca a partir de 2 anos. Mas a gente tem crianças, assim, relatos, né, de vida mesmo, de crianças que a partir de 1 ano e meio a criança vai parando e vai fazendo aqueles sintomas que você colocou, né, de ficar paradinha, de ficar quietinha, de perder linguagem, perder imitação, perder o tchauzinho, perder o beijinho, que às vezes ela já manda beijinho. Então, é mais ou menos nessa idade. Vamos continuar com essa história. Tem uma outra mãe aqui que eu vi também, Vivi, que falou que é muito grata a você. Né? Eu ah, é? vi mais ou menos quem é, eu não consegui ver. É lá de Coromandel. É de E Coromandel. a Lucimar Borges colocou que está com saudade. A Lucimar, ela é psicopedagoga, ela também já atendeu o José. Curso lá. Ele gosta muito dela, ela é uma excelente psicopedagoga que a gente tem aqui. Hoje, graças a Deus, temos muitos profissionais aqui na cidade que são muito bons. Ai, que bom. Não, aquela época a É, coisa estava começando, né, Viviane? aham, não, nós temos uns profissionais aqui fantásticos. Nilda também está falando. Tem uma outra A aqui. Nilda, a mãe do Natanzinho. Foi muito importante, que tem. Aí ele tá lindo, tá grandão, tá lento, tá muito bonito. O que nós temos que observar no bebê para ver Hum, se ele está perdendo. Então, eu vou falar de uma maneira geral, né, Viviane? Porque não tem como a gente falar de uma única forma. A Viviane pegou os pontos principais. Né? O que a gente precisa observar é exatamente isso. Se essa criança se isola, existem duas formas de se isolar. Aquela criança que apresenta uma hiperatividade imensa, não dorme, ou aquela que dorme demais, né, Vivi? No caso do José Henrique. Então, assim, cada criança vai apresentar um isolamento. Essa é a maior questão. Então, a mãe acha que ela está olhando, mas ela está olhando para o objeto, ela está olhando para a comida. Teve uma vez que eu atendi uma criança e eu estava com a roupa de zebra. Não sei porquê, enfim. O gosto é um negócio, né? E aí, quando eu peguei a criança, a mãe falou assim: Olha, Lourdes, ele olha. Ele olhou para minha roupa de zebra o tempo todo. Inclusive, eu mostrei para ela. Falei: Olha, mãe, eu ando, o olharzinho dele vai atrás, mas não é de mim, é da minha blusa. Então, esses são sinais muito sutis. Teve uma outra mãe que a gente também viu que a criança não fazia o compartilhamento. Aí ela pegou ele no seio e colocou, olha aqui, ele enfiou a mão para pegar o seio dela
mas na hora de sugar, ele não mantinha o contato de olhar para ela. Uhum. Então, aquela criança que já tem que estar fazendo alguns movimentos e não faz. Eu acho que o que precisa ser visto é esse isolamento, né? Ou esse dormir demais ou esse dormir de menos. Essa questão da restrição alimentar, que alguns começam a apresentar essa restrição alimentar, selecionar demais o alimento. E uma outra questão como é que se diz? Parar com os movimentos, dar tchau, imitar. Eu vi essa semana um vídeo que eu fiquei impressionada. Uma criança que cantava aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, e ele fazia o cabeça e o ombro para a mãe dele. Muito novinho. E após a poda, ele perdeu esses comportamentos. Então, assim, eu acho que precisa ser visto isso, olhar nesse sentido, né? Viviane, vamos continuar então? Eu espero ter respondido a mãe que fez a pergunta. E se vocês quiserem ir falando um pouquinho mais sobre o autismo regressivo, a Viviane vai contando a nossa história, né, Viviane? E a Adriana fazendo a pergunta. Tá, até interessante, Lourdes, essa fala sua, essa pergunta aí sobre a questão do bebê, que depois de um certo tempo, assim, quando eu já... Gente, desculpa, minha cachorra tá latindo, tá? Eu comecei a observar o seguinte, eu peguei os álbuns do José Henrique, bebê, e aí eu fui olhando as fotos dele, assim, e você percebe a diferença das fotos do José Henrique, antes e depois. O olhar dele é percebido nas fotos, porque aí você acha que ele está ali focado, e quando eu percebi isso, né, depois de um certo tempo, até no trabalho com as crianças, com os autistas mesmo, eu ficava percebendo isso, assim, não, ele tem um olhar muito bom, ele fala com a gente, ele interage direitinho, que é até aquela questão da interação, que você mesmo fala, que você pergunta sempre para a criança, para a gente, para as mães, ele brinca com as outras crianças? Aí a mãe responde, ele brinca, toda vez que eu chego lá na escolinha, eles estão todos lá no chão brincando juntos. Aí você faz a pergunta, mas ele está brincando junto com os meninos, ou ele está brincando no mesmo ambiente, né, no mesmo local? Aí a gente fala, não, tá brincando junto, tava lá no meio, só que quando a gente vai observar realmente, ele tá lá no meio, mas ele não tá brincando junto, não tá compartilhando. Isso acontece demais. Demais, assim, às vezes a gente, assim, eu já vivenciei histórias assim, de falar assim, Luz, ele tá bem, a escola não vê nenhum problema, ele se relaciona com os meninos. Quando eu chego na escola, na creche, ele tá no mesmo ambiente, como você diz, ele tá em paralelo com o outro, mas ele não está se relacionando. Ele pega o brinquedo e fica sozinho, ele pode ir de mesa a mesa, isso eu já vivenciei, mas ele não fala com ninguém. Se todo mundo sai correndo, ele sai correndo, um grita ganhei, ele volta de novo. Ele não entende o que ele está vivenciando. Então, ele fica muito isolado, no sentido de estar em paralelo, mas não está se relacionando. Então, ele aceita, assim como José aceitava a convivência. José, desde o início, a gente percebia que ele tinha um muito, muito bom funcionamento. Eu falava isso para você direto, não sei se você lembra, porque ele aprendia com facilidade e demonstrava essa capacidade. Por isso que eu botava você no sentido, pode exigir do José que ele vai conseguir, porque a gente também percebia que ele era muito capaz e muito sagaz, assim. Você vinha muito pouco para cá e às vezes ele chegava e dançava e cantava para mim enrolar, para não fazer atividade com ele. Extremamente inteligente. Eu nunca vou esquecer uma música sertaneja. Ele chegou e ficou cantando para mim e para a Andréia. Eu falei assim, a Camara Amarela, Andréia falou, fazer atividade. Como a gente brincou muito, riu muito, né? Assim, foi muito legal a interação. Eu falei, André, ele está nos enrolando, ele não quer dar resposta nas atividades. Então, era uma forma que ele tinha, sutil, de fugir da gente, né? Então, ele era muito bonito nesse sentido. Eles usam muitas artimanhas, né? Mas, assim, eu tenho que deixar... Foi até bom você tocar nesse assunto, eu deixar bem claro, assim, que esse jeito que você falou comigo, não foi assim, Viviane, você tem que chegar e fazer com o menino, né? Lógico que não, né, gente? Você chegou, você fez
todos os testes com o José Henrique, você observou muito bem ele, você viu a capacidade que ele tem. Eu lembro que naquela época a gente pegou o DSM, a gente ticou o Foi, DSM como se fosse uma entrevista, e você foi observando aham, todos os foi, sim, sintomas fez dele. E depois o preparamos Portage, foi todo um tudo. programa. Foi, você preparou o programa todinho pra mim, Eu direitinho. Aí lembro. você preparou o programa, aí eu olhava para aquilo e falei, gente, como é que faz isso tudo, né? Aí você falou assim, não, então, ó, vou te dar uma. É tipo assim, você sempre colocou para mim assim, a sua missão é esse mês, é isso aqui, ó. Aí às vezes você fazia até assim, com a mão. Hoje em dia as meninas elas estão até bem, né? Porque tá tudo organizadinho, bonitinho, digitadinho. Às vezes o meu era ali, né? Aí A você gente fazia na mão ali, a coisa. é, fazia, ó, ele tem que sanar isso, isso e isso. Então tá, né? Aí eu falava, tá, como é que eu vou fazer? Aí eu vinha pensando como é que eu vou fazer, aí eu chegava aqui, preparava esse material, né? Fazia com aquele papel Paraná, Panamá, não sei, aquele cinta lá. Era o Eu, Panamá Paus que a gente chamava, eu nem sei o nome. ou né, negócio de plastificar, você precisa ver. Eu sou uma ótima falsificadora hoje em dia, porque eu consigo fazer aquilo, fiz muito pro José. Aí eu fazia um monte de coisa, e tudo quanto é imagem, lá em casa era cheio de revista, era jornal. Era tudo que eu via que era número, tudo que dava para contar, tudo que dava para pintar, eu pegava. E aí eu montava tudo e falava, olha, Lutz, dá para usar isso? Dá. Aí eu pensava com ela, eu vou usar fazendo assim, 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 o que que você acha? Aí você sempre me orientava, né? Falava assim, ó, assim você vai perceber que vai acontecer assim, assim, assim. E às vezes era, eu lembro, nunca esqueci da questão da estereotipia, né? Que era as paredes ficavam livres, né, para ele bater numa na outra. Aí você falou assim, as paredes aqui, ele tá batendo aqui, tá batendo ali. Eu falei assim, mas tá? Aí, né, você falou, tá. Aí eu falei, realmente era. E eu até tirava, às vezes, as coisas do lugar, porque ele tinha que passar. Eu falei, mas estou facilitando muito, né? E você falou assim, você está facilitando a vida da criança para ele continuar fazendo as mesmas coisas. Aí eu falei, é verdade, né? Tem que mudar. Aí foi quando eu comecei a fazer essas coisas. Aí eu ia com o José Henrique para a salinha todos os dias, eu ia 10 horas da manhã, eu lembro até hoje o horário, porque foi muito tempo fazendo isso. Eu fiquei com o José Henrique naquele porão, eu acredito que um ano. Porque, assim, por causa da fala, Foi quando ele foi. começou e aí ele caminhou junto com os outros, não foi, Viviane? Foi. Aí tem muitas mães que falam assim comigo, vendo, mas quanto tempo que o José Henrique demorou para fazer isso? Quanto tempo que o José Henrique demorou para fazer isso? Aí eu falo, olha, eu lembro que a fala foi rapidinho. A fala eu nunca esqueci, foi muito rápido. Por isso que hoje em dia você é muito assim otimista mesmo e você sempre fala. Se ele não fala desse jeito, se ele não quer verbalizar, então você vai ter que arrumar outro jeito de comunicar com ele. Mas se ele tem a fala, ele vai ter que usar a fala, não é? Então vamos fazer com que ele tenha esse desejo de usar a fala. E foi o que eu fiz com o José Henrique. Eu Eu, falei, se ele tem a eu fala, uso você às vezes, eu te cortando, eu uso você às vezes para falar daquela mochila preta cheia de carrinhos, você lembra? era. Qual o objeto para ele, assim, muita coisa assim que eu me lembro. Viviane, tem uma mãe aqui fazendo uma pergunta, assim, um pouco, ela colocou, meu neuro diz que se a criança não apresentar um determinado nível de desenvolvimento, que já começasse a pensar em quem cuidaria da minha filha na minha ausência. O que pensar sobre essa fala? Eu sou muito positiva, como a Viviane disse, não por encantamento ou por despreparo profissional. Ela Eu, quer saber, pensar sobre quando eu não estiver? o neuro, o meu neuro diz que a criança não, se a criança não apresenta um determinado nível de desenvolvimento, que eu já começasse, que a mãe já começasse a pensar em quem cuidaria da filha dela na ausência dela. E a mãe fala o que eu penso sobre isso que o neuro me diz. Aí eu vou falar, né? Não é uma fala encantatória, não é uma fala desprovida de conhecimento, mas é uma fala que contradiz a muitos médicos no sentido de vivenciar. Eu tenho Hum, uma criança que começou a falar com 9 anos de idade. E a mãe, semana passada, nós estamos na pandemia, a mãe me mandou. A gente está no processo de alfabetização. Ele fala só substantivos, só palavras, porque o trabalho ainda deve continuar.
E ele está sendo alfabetizado hoje com 11 anos, depois de 2 anos de trabalho. Então, eu acredito que todo. Viana, você apareceu! Que legal! Todo dia, Falei, dia a dia, aprender. Não tem porquê essa fala. Com a Viviane, precisa dessa organização, né, Viviane? Precisa desses objetivos. Se eu não tenho objetivo, gente, como que eu vou alcançá-los? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu preciso voltar nesse desenvolvimento humano, ver onde essa criança parou para que eu conseguisse. Quando essa mãe veio com a gente, ela já veio assim, ó, o desenvolvimento estacionou, não consigo mais nada. E a gente começou a trabalhar com essa criança, com 2 anos, ele está falando palavras. Então, assim, por isso que eu estou falando do método, por isso que eu falo do método com tanta ênfase, com tanta coragem e com tanta vontade. A Viviane experienciou ele, a Viviane conheceu vários outros casos, né, Viviane, de outras mães que vivenciaram o método. O método funciona, o método ele é individual, ele precisa ter esse olhar individualizado. Então, com assim, certeza. só para responder, você quer falar alguma coisa para essa mãe também, Viviane? Como experiência, não só a sua, mas você convive com outras crianças, você está no meio hoje, você hoje é uma profissional que também é atuante. Uhum. Assim, eu sou muito assim, no curso mesmo, que eu faço parte da primeira turma, né, do método Dias Bresotti, acho ótimo isso, falar. Você sempre fala, Lutz, em todos os cursos que eu já fiz, que eu acho que eu já fiz muitos, né, você sempre fala uma coisa Todos. que, assim, eu acho que todo mundo aprende. Eu acho que, por mínimo que seja, todo mundo aprende. As mães, em primeiro lugar, ela tem que, para conseguir que o seu filho desenvolva, ela tem que confiar no profissional que está com ele, né? E se você não confia nesse profissional, você já falou isso também, e eu acho o máximo essa fala sua, que você não diz assim, não, eu não sou a dona da verdade. Se você acha que não está dando certo comigo, você tem que procurar um outro profissional que dá conta, que passa essa segurança para você, né? Então, assim, Ficar refém do profissional, eu sempre coloco. isso, você sempre coloca isso mesmo. E fazer isso, e você tem que acreditar, né? Não tem como você levar todos os dias o seu filho para uma terapia, chegar lá e você não acreditar no trabalho que vai ser realizado com ele. Então, assim, eu não fico pensando muito assim sobre essas coisas, não. Mas eu acredito, eu trabalho com meu filho embasado na frase que você me disse também na época do descobrimento, né? E que eu acredito muito, todos os trabalhos que eu já desenvolvi até hoje, todas as crianças que eu já tive o prazer de estar, foi para quê? O meu filho não vai viver para sempre do meu lado. O meu trabalho que eu faço com meu filho todos os dias durante os últimos 12 anos foi para que ele vivesse em sociedade, para que ele vivesse assim no mundo mesmo, sabe? Eu sempre pensei que eu não estaria sempre aqui. Então, assim, eu não sou aquele negócio, amanhã eu vou embora e eu vou preparar ele porque amanhã não. Eu sempre preparei ele para viver, né? Para viver em sociedade, para viver o melhor possível. Hoje em dia, eu ensino o José Henrique a cozinhar. Ele sabe fazer algumas coisas que ele fala que a gente quase morre de rir. Ele fala que já sabe fritar pipoca e no micro-ondas, né? Ele sabia. Eu falei assim: ah, mas só no micro-ondas não vale, né, cara? Você vai ter que aprender a usar a panela. E o primeiro dia foi assim, pra você ver que gracinha, né? Foi horrível. E ele gosta demais de manteiga e ele derruba 1 litro de manteiga na panela. Mas ele aprendeu a fazer a pipoca. Então, ele já sabe fazer pipoca, ele sabe fazer miojo. é, Assim, ele sabe se virar. Igual, se eu tiver algum compromisso agora e sair, eu ensinei meu filho o que ele tem que fazer, né? O que pode acontecer. E até você mesmo, A palavra é funcionalidade, né, Viviane? funcionalidade. Você falava muito para mim assim, ó. Você lembra da fotinha do clube? Lembro. Henrique, Eu conto essa daí também muitas vezes. então, mas aí quando estou triste, eu como é que é? Tem uma foto até hoje aqui.
É, aí que eu falava, Eu grito. a minha mãe. Aí você falou pra mim assim, quebrando, né, o clima. E se a mamãe não estiver lá? Aí eu pensei comigo, eu vou estar lá, lógico, né? Aí você disse assim, não, Viviane, às vezes você não está. Aí eu pensei comigo, né? Eu falava assim, eu adorava ir, né, lá visitar a Luz, mas eu já ia ressabida, mas a gente, o que que ela vai descobrir agora, né? Aí eu peguei e voltei, né? Aí eu lembro até hoje que eu contei pro meu marido, né? Falei com ele, olha, ela falou pra mim desse jeito assim. Aí ele falou assim, ela, verdade, né? Ela tem razão. Nem sempre você tá aqui do lado. Então, assim, para essa mãe, eu falo assim que eu sempre preparo meu filho pensando que ele vai viver bem, né? Que ele fique bem. Mas assim, eu entrego muito nas mãos de Deus. Eu sempre falo com Deus, assim, do meu filho, todas as coisas que eu já passei até hoje, eu falo, Deus, é o seguinte, eu vou fazer a minha parte, né? Tudo que tiver ao meu alcance, eu tô lá. Aí você faz a sua. Vamos trabalhar em conjunto. Você me ajuda e eu te ajudo. E ele sempre me ajudou, né? Aí, assim, tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso aprender para ajudar o meu filho hoje, estando aqui com ele, eu faço. Amanhã eu posso não estar, mas não fico muito pegada nisso, sabe? Eu fico tentando, assim, fazer com que ele vá ficando bem, para que ele cada dia desenvolva mais. Mas, assim, é um pensamento que eu acredito que passa pela cabeça mesmo. Com certeza. Eu me lembro de uma conversa nossa, assim, depois desse relacionamento de tantos anos, eu me lembro de uma conversa nova que você falou, nossa, que você falou assim, Lutz, e agora? Eu falei, agora você deixa seu filho se desenvolver, Viviane. Mas, Lutz, eu não tenho nada para fazer agora. O que eu vou E fazer? Não, você não tem. Agora é a psicóloga, é ela, seu filho aprende bem, ele está tranquilo. Agora é com a psicóloga. E aí você foi. parece que tirou o chão, assim. Foi, e assim, ó, é uma coisa assim muito interessante, porque eu fui muito a fundo, mas ó, eu não me arrependo de ter feito nada, né? Com certeza. É, e quando acabou, eu lembro que eu cheguei lá e falei assim, engraçado, porque agora parece que eu não. Não, eu cheguei e falei assim, Luz, o que que eu tenho que fazer agora? O José Henrique tá lá na escola, não precisa de professor de apoio, mas ele tá lá, mas assim, eu não tô precisando nem ajudar ele em casa, fazer as tarefas mais e tal. Aí, ou seja, né, eu não tinha mais nada para fazer. Aí você pegou e falou assim, não, é porque agora não precisa mais de você. Aí eu falei assim, aí é onde entra, né, o lado mal, né? Aí eu falo, gente, mas a Lourdes, ela é má comigo. Ela falou que meu filho não precisa mais de mim, agora como é que eu vou fazer, né? Aí depois eu comecei a pensar, gente, mas eu já, significa que eu fiz um trabalho bom com meu filho, então daqui Muito pra bom. frente eu posso deixar ele caminhar com as próprias pernas. Aí eu lembro que você falou comigo, foi no telefone, eu chorando, né? Aí você falou comigo assim, Viviane, vai viver sua vida, né? Pai, larga o menino agora, tipo, eu vou... Não, a frase foi essa. O José Henrique não depende de você. Você que tá ficando dependendo do José Henrique. Aí eu falei, uai, é mesmo. Eu que tô dependendo do José Henrique agora. Eu fiquei doente, eu lembro, gente, eu tive uma depressão nessa época. No final eu tive depressão. No início eu não tive, eu fiquei super firme. Mas quando acabou o trabalho, que eu fiquei meio assim mesmo, né? É, Foi muito foi, legal. foi ótimo. Nossa, tem coisas que eu falo assim, que Deus ele mostra os caminhos pra gente de uma forma que a gente não entende. Só lá na frente que a gente vai entender, né? Porque assim, eu estava com 24 anos, eu nem pensava assim quando que eu ia fazer uma faculdade. Quando eu tive o José, eu já estava com 26, e pensa, quando eu descobri que ele era autista, e eu não, né? Tinha muito tempo que eu havia terminado o ensino médio. E aí o José Henrique veio para quê? A mãe dele pensou, uai, eu tenho que ajudar meu filho, então eu vou estudar. E eu comecei a estudar, e eu gostei de estudar. E aí eu descobri que eu podia ajudar outras pessoas, além do meu filho. Aí eu fui e continuei, né? E fiz muita coisa por causa disso. Aí eu falo, ó, pra você ver como que Deus me ensinou. Deus me deu José Henrique para me mostrar que eu tinha uma capacidade para fazer uma coisa que eu achava que eu não tinha e para eu desenvolver. Nós voltamos ao vivo só para agradecer a Viviane e para falar com os pais que vivenciam, né, a questão qualquer perda de habilidade, gente. Qualquer perda de habilidade deve ser investigada.
né? Então, independente se seu filho tem ou não autismo, se ele perdeu alguma habilidade, isso precisa ser investigado. Eu não sei se a Viviane já entrou aqui, pelo menos pra gente agradecer a Viviane, né, Andréia? Sim. Vamos agradecer a Viviane juntas. A Viviane não voltou, Não. acabou o tempo. Gente, mas estava muito boa a live. Tava. Obrigada a vocês que retomaram com a gente. Né? Do sorteio. Foi muito bom. Andréia, fala um pouquinho do sorteio. Pois é, gente, olha só, a nossa sorteada para ter um momento com a Carol homeopata foi a Cíntia, do perfil psicóloga Cíntia. Ela que foi sorteada, daqui a pouco vai mostrar aí no Instagram esse sorteio, tá bom? Então, ó, e na semana que vem, né, Lourdes? Na semana que vem. O Ricardo. Um pai que, ao trazer o seu filho Sim. para avaliação, se descobriu autista e hoje já tem um diagnóstico. Vocês vão Então, amar, vocês gente. vão amar. É uma pessoa que também está com a gente há muitos anos, mas uma história linda, 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 né, Andréia? Nossa, Muito é show. legal. Vocês vão ficar encantados com o Ficar Ricardo. encantados com a história do Ricardo. O Ricardo, ele sofreu muito durante a sua infância, durante a sua adolescência. E saber que tá dentro do espectro foi uma liberdade para ele. Então, o diagnóstico teve muita validade para ele. Então, vai ser um momento bem interessante para a gente falar um pouquinho mais do método, da validade do método e para contar a história do Ricardo, gente. A história do Ricardo é linda. Estejam conosco Isso mesmo. às 7h30 Na quinta, dia 18. E quem entrou de novo, obrigada 2 vezes. Gratidão por estar nos acompanhando nos nossos canais, curtindo as nossas coisas. Eu e a Andréia decidimos em levar para frente o método. Levar para o mundo, ele não pode ficar só aqui. Porque ele traz um outro olhar sobre o desenvolvimento dos meninos. De que eles são capazes de aprender. Quando se aprende, vem o desenvolvimento. E isso é fantástico. Fantástico. Beijo, Tchau, Lucy. gente. Tchau.